Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Chegado o fim do ano, é hora de fazer alguns balanços. E é pensando nisso que iniciamos hoje uma série de edições especiais do Ponto de Pauta. Nelas, abordaremos alguns temas escolhidos, apenas alguns dentre muitos, e faremos um balanço dessas temáticas no que toca o último período. Iniciando hoje, temos como convidada a professora do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, professora Eliana Menezes. Eu sou o Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é 2021 na luta das pessoas com deficiência. Professora Eliana, para começar, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Bom dia, eu que agradeço, Rafael, e cumprimento todo mundo. Professora, para começar, eu gostaria de lhe perguntar, os desafios impostos pela pandemia, em termos de trabalho, de estudo, das relações sociais, enfim, de todas as esferas da vida, esses desafios enfrentados, especialmente nos últimos 2 anos, eles impactaram de maneira especial e mais severa as pessoas com deficiência no Brasil? Eu entendo que sim. Se nós formos olhar para as questões relativas às políticas educacionais, por exemplo, que têm sido produzidas, né, desde o final dos anos 90, com muita ênfase na inclusão, né, das pessoas com deficiência no espaço comum de ensino, regular de ensino, a gente, olhando para isso, então, para essa produção enfática de políticas que possibilitem que os alunos com deficiência estejam no espaço comum de ensino, e pensando, então, nos efeitos do ensino remoto, né, que impossibilita a estada dos alunos na escola e o contato direto, então, com os professores e os colegas, me parece que aí os efeitos eles foram bem significativos no sentido dos danos mesmo, né, porque eu entendo que a escola e os professores e nós ainda estamos nos organizando e criando estratégias para melhor potencializar a presença dos alunos com deficiência, né? As suas aprendizagens, o seu processo de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa que vivemos ainda um processo de... ainda não, até acho que podemos pensar que vivemos cotidianamente um processo de aprendizagem sobre como potencializar, qualificar as práticas, intensificar aquilo que ajuda, favorece o processo de aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. E pensamos, então, que esse processo ele foi cortado, né? Ele foi impedido de ser continuado da forma como a gente vinha fazendo, na presencialidade, e tivemos, então, que iniciar um novo processo, que foi o processo de aprender como nos relacionarmos em termos educacionais via ensino remoto, e aí considerar as barreiras que o próprio ensino remoto tem encontrado no sentido do acesso, dos recursos, das mediações, quem faz as mediações em casa desses alunos, quem é esse outro que está com o aluno em casa, é o pai, é a mãe, são os irmãos, é algum professor que foi contratado de forma particular, qual é o espaço que esses alunos têm para fazer as atividades, para assistir o ensino remoto. Então, uma série de particularidades que precisam ser consideradas e singularizadas, né? Porque todos esses elementos, eles precisam ser avaliados de forma singular para cada aluno. Então, como cada aluno, né, com deficiência que frequenta a escola, viveu esse momento todo, em que condições viveu e tem vivido. Então, considerando essa série de elementos, quando a gente pensa que era um aluno que vinha para a escola e vinha sendo, então, né,
estimulado de diferentes maneiras para que se potencializasse as suas aprendizagens e para que ele cada vez desenvolvesse mais autonomia na interação com o mundo, e que isso foi barrado, impedido em função da pandemia, e que a gente teve que iniciar novas aprendizagens, e que essas novas aprendizagens dependem de uma série de fatores, é inevitável que a gente avalie o quanto de fragilidade se apresentou no processo todo, né, Rafael? Existe uma questão de adaptação do que está sendo oferecido, que a escola tem feito, adaptação, flexibilização das atividades, do conteúdo, que pressupõe uma relação diária, cotidiana com aquele aluno, para aprender com como ele interage melhor com aquela atividade, com que recursos a gente consegue favorecer melhor essa interação dele, com que alunos ele se relaciona melhor e de que forma essa relação, né, qualifica o que ele está fazendo. Então, essas questões que no dia a dia da escola são determinantes para que a gente vá conhecendo esse aluno cada vez mais e vá entendendo como que a escola pode, então, oferecer para ele algo que vai expandir as possibilidades de aprendizagem, de estada dele no mundo, isso tudo se fragiliza muito com o ensino remoto, porque quem vai ter que atentar para essas questões todas de forma prioritária acaba sendo esta pessoa que está em casa fazendo esse processo de mediação entre o que a escola oferece e aquilo que precisa, então, ser feito pelo aluno. E quem é essa pessoa? Né? De novo, eu faço essa pergunta. Quem é esse outro que está lá? E como que a escola também, como eu te disse, né, vínhamos, no contexto do ensino presencial, aprendendo a oferecer uma prática que efetivamente possibilitasse que esse aluno aprendesse na escola. Então, mas estamos longe, porque é um processo muito recente, a gente está longe de imaginar que está tudo resolvido, que as políticas de inclusão, elas são, por si só, garantidoras das aprendizagens, né? Essas questões são muito questionáveis. Então, ainda é preciso considerar que esse professor que está lá na escola, que iniciava um processo de interação com esse aluno, porque, vejam, a gente está falando de março, né? Março de 2020, quando a gente tem o impedimento da presencialidade do aluno na escola, e quando também a gente tem o início de um ano letivo. Então, muitos alunos receberam atividades produzidas, construídas pela escola, sem que esse professor tivesse nenhuma interação com esse aluno. Né? Então, a gente planeja para quem? Faz atividades considerando que, se efetivamente eu desconheço esse aluno que vai receber, né, essa atividade que está sendo enviada, enfim, né, planejada, proposta. Então, foi um processo de que precisou ser feito com muita cautela e que, sem dúvida nenhuma, deixa danos, não só para esses alunos, né, mas para os alunos todos que viveram tudo isso de uma forma muito específica. E aí aqui eu estou falando só da escola e da educação escolarizada, mas se a gente parar para pensar sobre o afastamento dos grupos, né, com os quais as pessoas com deficiência conviviam, não só nos espaços escolares, mas em outros espaços, associações, né? Se a gente parar para pensar no acesso ao sistema de saúde que muitas pessoas com deficiência acabaram não tendo, em função, por exemplo, de não termos um sistema de saúde com profissionais que saibam língua de sinais e que possam se comunicar com a pessoa surda. Então, qual foi o acesso que esses sujeitos receberam com relação às informações sobre a pandemia e sobre os cuidados necessários com relação à pandemia para que eles pudessem se manter em condições de seguridade também? Então, eu entendo que a gente ainda vai viver, né, tendo que lidar com muitos efeitos, não só físicos, né, em termos de saúde dos sujeitos, mas em termos de fragilização das relações que foram estabelecidas e que vão precisar ser recuperadas, né, reconstruídas, enfim. Certo. Professora, sem dúvida, um dos grandes eixos do debate entre pessoas com deficiência e as organizações que discutem o tema
E dialogando diretamente com a questão, com o setor da educação, que a senhora abordou bastante nessa primeira resposta, um dos grandes eixos do debate está na questão da nova Política Nacional de Educação Especial, apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro através do decreto 10.502, depois suspensa pelo Supremo Tribunal Federal a partir de denúncia de inconstitucionalidade. Enfim, o STF ainda está discutindo isso. Mas a Política Nacional de Educação Especial, resumidamente, ou talvez me dirigindo ao ponto que gera mais debate, ela defende que crianças e jovens com deficiência frequentem salas de aula ou escolas específicas e exclusivas para crianças e adolescentes com deficiência, não mais indo para as escolas regulares, certo? Essa proposta ela foi duramente criticada por muitas entidades do setor e eu gostaria de lhe perguntar, qual é o grande perigo, ou quais os grandes perigos envolvidos nessa proposta que está em debate? Eu te agradeço, Rafael, essa questão. Essa política é uma política de exclusão, é uma política de aniquilamento ou tentativa de aniquilamento da diferença como um elemento constitutivo das relações humanas. Se a gente... e é uma política que traz no seu bojo uma série de compreensões ou concepções com relação à escola, à educação, aos alunos, né? Então, se a gente entende a escola como um lugar de repasse, transmissão, e eu vou usar esses termos mesmo, de um conteúdo, e exclusivamente um lugar de repasse e transmissão de um conteúdo com um foco específico na produção de profissionais, né? Então, um espaço de preparação para profissionalização, e a gente entende que há alunos, né? E não só os que têm deficiência, mas há alunos que enfrentarão singularidades muito específicas no seu processo de aprendizagem desse conteúdo, né? Nós então vamos dizer, bom, se esses alunos supostamente não vão conseguir aprender da forma como os outros conseguem, então este aqui não é um espaço para eles, a gente coloca eles num espaço específico com outra intencionalidade, porque vejam, né, se eles não podem ficar nesta escola que eu estou entendendo como um espaço de preparação para profissionalização, eu coloco eles numa outra escola que tem uma outra intencionalidade, que não teoricamente vai ser a mesma da escola comum. O que acontece, né? Essa é uma concepção que despotencializa a escola, que fragiliza absurdamente aquilo que a escola pode, né, fazer na sociedade. A escola, ela é um espaço, pelo menos do lugar que eu olho, eu entendo a escola como um espaço de diferença, de relações humanas, de relações de humanização, de aprendizagens sobre como viver bem com o outro no mundo, como viver bem com o mundo, com a natureza, né, com o que constitui a vida que nós, né, compartilhamos. Então, como eu vou aprender a viver bem com o outro se eu não consigo, se eu não posso, ou se eu sou impedida de me relacionar com esse outro? Como eu vou respeitar a diferença? Como eu vou me mostrar sensível e disponível a escutar esse outro com quem eu me relaciono, sem preconceitos, sem antecipação do que pode ou do que não pode, com uma sensibilidade para, na troca, no encontro com esse outro, aprender, né? Aprender o que ele consegue fazer, como eu posso enriquecer mais essa relação, a vida dele, como ele pode enriquecer mais a minha vida, porque vejam, a escola é um espaço de encontros, e encontros que são inéditos, encontros que são sempre novos, porque a gente está aqui falando de uma instituição onde, né, a vida está permanentemente em ebulição, está pulsando permanentemente. Todo dia é um dia novo na escola, porque a gente não sabe como os alunos chegam, como os professores chegam, o que todo mundo vai trazer de novidade, o que aconteceu no dia anterior, nas suas relações pessoais, e o que tudo isso vai produzir
né? O que produz na vida aquilo que aconteceu com o meu coleguinha, que ele me traz e me conta e eu levo para minha casa. Então, essa imprevisibilidade que constitui a escola e que está presente, porque a gente está falando de vidas, né, que não são controláveis, contidas, que, por mais que a gente tente controlar, conter, disciplinar, né, enquadrar, por mais que a gente tente, e a escola tenta muito isso, sempre escapa, né? A gente sempre escapa uma conversinha, sempre escapa, né, uma brincadeirinha, sempre escapa um espacinho para uma novidade, especialmente na educação infantil e na infância, né, nos primeiros anos, porque ali a gente tem uma ousadia que, infelizmente, quando a gente vai perdendo, né, na juventude e na vida adulta, que é essa da curiosidade, que é essa de ser um pouquinho mais teimoso, de não se sujeitar tão facilmente, de fazer perguntas, de querer saber, né? Então, isso que constitui a vida, que faz com que a gente desenvolva a nossa humanidade, que faz com que a gente atente para esse outro e queira viver bem com o outro, qualquer outro, veja bem, né? Eu quero viver bem com qualquer outro, eu não quero viver bem com um outro que não tem deficiência, eu não quero viver bem com um outro que não tem tal marcador social, eu quero uma escola que possibilite que a gente aprenda a viver bem com o outro, todo e qualquer outro. Então, considerando essa concepção de escola, como a gente pode imaginar que em 2021 a gente ainda defenda, né, critérios que vão determinar quem merece e quem não merece conviver, né? Quem merece, quem não merece, respeito à sua singularidade, porque aqui é disso que a gente está falando, né? Respeito à sua individualidade, à sua singularidade, respeito às suas potencialidades, respeito à sua condição de existência, da forma como ela se apresenta. Eu sou assim, é assim que eu consigo, né? Então, quando não há esse respeito, a gente parte do princípio de que existem concepções de humanidade que realmente acreditam que há vidas e há subvidas. Porque as vidas, digamos assim, que são consideradas aquelas que têm o direito de estar na escola comum, regular, portanto, direito à sua singularidade, direito à sua autonomia, direito à sua profissionalização, inclusive, né, à sua preparação para a profissionalização, essas vidas, elas seriam, então, vidas superiores? Mais vidas do que as outras vidas? Elas seriam mais dignas? Por quê? Baseado em que critério? Em que, né? Então, essa política, esse decreto que pressupõe que algumas vidas, alguns alunos podem estar nessa escola e outros não podem, porque é isso que o decreto está dizendo, e aí a gente vai mais longe ainda, a gente tem o ministro da Educação que diz que as crianças com deficiência atrapalham na escola comum, mas atrapalham o quê? Atrapalham o processo de humanização ou atrapalham a aprendizagem deste conteúdo que é, na concepção, então, do ministro e de quem defende essa política, o fim único e exclusivo da escola. Eu, como mãe, quando mando os meus filhos para a escola, eu não mando com um fim único e exclusivo de que eles aprendam um conteúdo que vai possibilitar que depois eles façam um Enem, uma faculdade, se profissionalizem. Isso acontece, isso passa pela escola. Mas eu mando para que eles conheçam outras pessoas, outras realidades, para que eles aprendam a respeitar essas outras pessoas e essas outras realidades, para que eles entendam que a forma como eles entendem o mundo, como a gente aqui na nossa família, no nosso círculo, né, compreende o mundo, não é a única, não é a melhor, não é a mais verdadeira. E isso a gente só consegue fazer no embate diário, cotidiano, no enfrentamento, na disponibilidade de estar com esse outro, né? Então, é inaceitável que a gente precise ainda fazer esse tipo de defesa com relação ao direito de conviver, ao direito de bem viver, né? Porque é disso que a gente está aqui falando. Né? Uma política que diz que alguns têm o direito de convivência e outros não. Isso é de uma diminuição, sabe, de uma fragilização, de um aniquilamento, inclusive eu diria, do que pode de mais lindo a escola, que está muito para além dessa centralidade no conteúdo, na avaliação, na prova, né? Está muito para além disso. Isso acontece, mas a escola ela é muito mais do que isso, né?
Certo, professora, agora a senhora mencionou essa declaração do ministro da Educação, o ministro Milton Ribeiro, que disse que crianças com deficiência atrapalham a sala de aula. Eu queria aproveitar esse gancho para lhe perguntar, para além da gestão política do governo, ou seja, para além das medidas tomadas em si, como é o caso dessa nova política de educação especial, eu acho que eu gostaria de saber da senhora, porque existe também a dimensão do discurso, para além da dimensão do projeto político, da ação mesmo. O próprio presidente já disse que a inclusão nivela por baixo, usou esse termo, abre aspas, nivela por baixo. Como a senhora já disse, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que crianças com deficiência, abre aspas, atrapalham a sala de aula. O ministro da Educação também tem o costume de se referir ao debate da inclusão a partir do termo, abre aspas, inclusivismo, né? De maneira pejorativa, convenhamos. Então, eu gostaria de lhe perguntar, para além de projetos como a nova Política Nacional de Educação Especial, o quão prejudicial é esse clima que se cria e essas falas de autoridades federais que nos apontam para esse tipo de percepção do debate da inclusão? De alguma forma, eu sinto que eles autorizam discursos que até então ficavam silenciados. Eu acho que talvez esse seja o termo. O que acontece, Rafael? A gente vem falando de políticas de inclusão escolar no Brasil por um movimento que é internacional, então não foi o governo FHC que inventou, não foi o Brasil, numa onda de acordos internacionais, de movimentos que vem acontecendo desde 1960, 1970, em busca, em defesa, né, de vida digna para grupos inferiorizados, segregados. Nós chegamos, então, no Brasil em 1996 com a implementação, a aprovação de uma lei de diretrizes e bases da educação, que é a que nós temos até hoje, 9394, que institui, que inclui, né, no seu texto, um capítulo inteiro falando de educação inclusiva, que na verdade, o capítulo fala de educação especial, e entre os seus artigos, esse capítulo 5 indica que, sempre que possível, os alunos com necessidades educacionais especiais, que era o termo utilizado na época, deverão frequentar os espaços comuns de ensino. E desde então, né, 1996, a gente vem, como eu disse no início da nossa conversa, aprendendo a como transformar o espaço escolar em um espaço inclusivo. Não dá para dizer que as nossas escolas são inclusivas. Essa marcação pode passar uma falsa ideia de que está tudo resolvido, de que as políticas superaram uma relação que era de separação ou segregação. Não é verdade. Haja vista essas falas, né? E essa política do ano passado, esse decreto 10.502. Então, a gente vem aprendendo, né? Quem pesquisa em educação, quem atua em educação, quem pensa em educação, mais especificamente a escolarizada, vem aprendendo a transformar esses espaços em espaços o menos segregativos possíveis. Por quê? Porque a escola, como a gente vem fazendo, ou vinha fazendo, ela é um espaço, e aí eu estou falando aqui de uma escola gestada na modernidade, né, com uma intencionalidade de intensificação das relações capitalistas operadas, né, pela Revolução Industrial e tudo mais. Essa escola que se torna obrigatória aqui no Brasil no início do século XX, né, e que assume, num primeiro momento, a intencionalidade, então, de avanço, de progresso, a partir de uma educação bastante disciplinar, rígida e tudo mais, essa escola é uma escola centrada num padrão de aluno, um padrão de aluno considerado normal, vou usar esse termo aqui, né? Então, é uma escola toda organizada para um processo que é super homogeneizador. Então, vejam, a gente tem uma turma, 30 alunos, 40 alunos, um professor, então, um mesmo método, um mesmo conteúdo, um mesmo sistema de avaliação,
para todos. Então, se espera as mesmas respostas, os mesmos comportamentos, as mesmas habilidades, só que, né, isso vai se fragilizando na medida em que a gente vai atentando para o singular que constitui, né, cada história desses 30, 40 alunos e inclusive desses professores. Então, tu tem dentro de uma sala de aula 30 pessoas, mas efetivamente tu tem 30 histórias de vida, 30 possibilidades diferentes de aprendizagem, 30 processos diferentes de aprendizagem, estratégias diferentes. Então, o aluno que né, interage melhor com o recurso visual, o outro que interage melhor com o recurso auditivo, com o recurso material, enfim. Então, a educação inclusiva, ela nos ajuda a colocar a ênfase nesse singular que constitui cada aluno, e daí aqui eu estou falando de qualquer aluno, não do aluno que tem deficiência, e convida a escola, convida, né, aquelas pessoas que pensam, fazem, pesquisam a escola, a ir procurando formas de desconstrução dessa prática centrada na norma para a construção de uma prática centrada na diferença. O que é muito difícil, porque são décadas de escolarização centradas na norma. Né? Então, vejam, se a gente tem 30 alunos e nós entendemos que o ideal, que a norma é eles se comportarem assim, e nesses 30 a gente tem 10, 5, não sei quantos, que vão se comportando de outras formas que a gente não estava esperando, né? A gente já vai antecipadamente dizendo, então esse aqui tem alguma coisa, isso aqui, esse aqui não está normal, esse não está normal, esse não está normal. Então, o que a gente vem fazendo é aprendendo muito, buscando. É lógico que não é todo mundo que está disponível a esse processo de aprendizagem, mas a gente tem modificado muito e a gente tem produzido experiências que são muito significativas e potentes. Agora, né, mexe muito, porque não pressupõe exclusivamente trazer esse aluno para dentro da sala de aula, colocar um professor de educação especial que vai ajudar no sentido da mediação, dos planejamentos, das adaptações ou flexibilizações, abrir um espaço específico de atendimento para esse aluno lá na escola, que a gente chama de sala de recursos multifuncional, e aí atender esse aluno individualmente, de vez em quando, enquanto, né, ele está no contraturno, na sala de aula e tudo mais, porque essas são diretrizes da política que vem nos guiando, que é a política de 2008, porque essa que foi apresentada ano passado, ela foi, graças a Deus, né, revogada. Então, não basta só isso, entende, Rafael? Porque tudo isso ajuda muito, trazer o aluno, ter esse professor especializado, ter esse espaço específico de atendimento, isso ajuda bastante. Mas a gente precisa desconstruir as relações que são normativas. A gente precisa desconstruir o discurso que diz que se não é assim, não está normal. Porque está normal na singularidade de cada um. O normal, ele é possível de ser medido a partir da singularidade de cada aluno. Então, o que é normal para esse aluno é assim, o que é normal para esse outro é assim. Então, desconstruir esse conceito de norma que vem sustentando as práticas escolares historicamente. A gente está aprendendo a fazer isso, mas ainda é muito difícil. E como é muito difícil, a gente ainda tem muita resistência, no sentido de entender que não funciona, né? Que eu não me sinto preparada enquanto professor para atentar para a diferença. E vejam, eu estou falando aqui da diferença como um elemento que constitui, de novo, cada história de vida de cada aluno que está ali. Eu não estou falando de diferença como um atributo apresentado por alguns alunos que são aqueles, então, em processo de inclusão escolar. Porque senão, quando eu digo isso, eu estou dizendo aos normais e aos diferentes. E o discurso, as políticas, né, quando a gente defende uma escola inclusiva, a gente não está dizendo isso, aos normais e aos diferentes, e vamos, então, abrir o espaço para a diferença que só tem esses, né, que alguns apenas possuem. Não, a gente está dizendo, olha, né, chegou a hora da gente enfrentar o fato de que, efetivamente, 30 alunos em sala de aula, 30 alunos diferentes. E como é que a gente vai lidar com isso, então, considerando que tu tem uma estrutura que é um professor, uma turma, né, um método, uma avaliação. Então, a gente está aprendendo. E isso pressupõe desconstrução, e isso pressupõe se demorar nas nossas análises sobre aquilo que está sendo feito, olhar para os efeitos das práticas, tentar entender o quanto a gente está, enquanto
professor, individualmente falando, disposto a sair desse lugar de normalidade, né? Ou de alguém que assume a norma como uma característica de alguns sujeitos para atentar ou para assumir ou para parar para pensar sobre a diferença como uma característica coletiva. Então, como é muito difícil, eu entendo que as manifestações do ministro, do governo, a publicação desse decreto, eles fortalecem esses argumentos de quem ainda não conseguiu se afetar, né? Se sentir afetado mesmo pela presença da diferença ou pela ideia de escola como um espaço de diferença e, portanto, se sentir convocado a essa reconstrução, porque pressupõe reconstrução das práticas, que, por sua vez, pressupõe reconstrução das suas concepções enquanto sujeito que colocam as práticas em operação. Então, eu preciso olhar para mim, como professor, como família, como colega, se eu tenho, né, condições já cognitivas de fazer esse processo reflexivo, parar para pensar, o que eu penso sobre esse colega, né? Por que determinado comportamento dele me incomoda tanto? Que direito eu tenho de querer que ele não se comporte assim? Eu posso mesmo ter esse direito? Eu posso mesmo dizer que assim, né, é errado e que, portanto, ele precisa ser normalizado, corrigido? Aonde eu me agarro para fazer esse tipo de defesa? Por que eu preciso tanto de práticas de avaliação que vão identificar que ali há, né, um comportamento que precisa ser corrigido? Que leituras eu faço sobre a história desse aluno para entender como é que esse comportamento se manifesta? O quanto eu não responsabilizo ele individualmente por apresentar esse comportamento, mas eu tento ler contexto, eu tento ler história, as relações que trazem ele para a escola, como é que ele se relaciona com os demais colegas, o que eu mesmo, por exemplo, como professora, ofereço para ele para que ele reaja desse jeito, que outra possibilidade de relação eu posso estabelecer com ele para que ele vá reagindo de outras formas, né? Então, é uma prática absurdamente relacional, efeito das relações que são estabelecidas ali, e, portanto, muito difícil, o que pressupõe um certo incômodo, o que acaba provocando um certo incômodo em muitas pessoas, exatamente porque é difícil a gente se movimentar em direção a esse outro, que eu ainda não sei como vai ser, né, porque é um processo. E então, quando eu escuto esse tipo de argumentação que chama, né, que convoca um passado que não serve mais, que é intolerável, né? Haja vista todas as manifestações que foram feitas nas audiências que o ministro Dias Toffoli abriu, né, a inscrição de pessoas que não têm deficiência, que não têm familiares com deficiência na família, mas que disseram, a gente não aceita, não é possível retornar para esse tipo de relação com o outro. Então, graças a Deus, o que apareceu para a gente é que, ainda que exista esta resistência, e que seja uma resistência que se agarra, né, se sente um pouquinho mais ouvida em função dessas manifestações do governo, a gente também teve, em contrapartida, com muita força, um discurso que diz que não é mais possível, que ainda que a gente não saiba como fazer e que a gente encontre muitos obstáculos, a gente quer fazer acontecer, quer fazer dar certo, quer fazer da escola uma instituição que fortalece a democracia, que fortalece a igualdade e justiça social, que fortalece, então, a possibilidade da gente viver bem com esse outro, respeitando esse outro, como ele se apresenta. Então, é isso. Certo, professora, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Eu espero ter contribuído, porque é um assunto que vai abrindo janelas, né? Então, eu peço desculpas se eu me estendi no sentido de trazer outras questões para os teus questionamentos, mas queria também agradecer pela pauta e pelo convite, porque é extremamente importante que a gente possa parar para pensar sobre os efeitos disso que a gente tem vivido
nos últimos anos. Então, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que iniciou uma série de programas nos quais faremos o balanço desse ano a partir de algumas temáticas escolhidas, dentre muitas. A nossa edição de hoje contou com a presença da professora do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação da UFSM, Eliana Menezes. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast no nosso site e nas nossas redes sociais. O endereço do nosso site é www.cedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.